Oi, meu nome é Aleph. Hoje eu vou ensinar para vocês como que vocês conseguem focar por zona quando você quer fazer fotografia de rua, quando você quer ter uma noção mais ou menos de foco aí, do que você pode utilizar e principalmente como você consegue ler a sua lente, né? O que significa esses números aqui. Vamos ver? Então vou começar aqui explicando utilizando a Spotmatic com a 50mm 1.4. Então vamos tentar começar a entender o que significa aqui cada coisa. Esse anel que a gente tem as aberturas, que é 16, 11, 8, 5.6, 4, 2.8, 2 e 1.4. Isso aqui é onde você controla a abertura da sua lente. Então essa aqui ela é totalmente aberta, nesse caso em f16 ela é totalmente fechada. Essa indicação vermelha é onde você seleciona a abertura que você quer. Então no caso eu quero um f8, então eu simplesmente aponto o 8 nessa marcação e agora eu sei que minha lente está em f8. Mesma coisa para 1.4, mesma coisa para 4. O anel, que indica a abertura da lente, nós temos o ponto de seleção aqui, e depois a gente tem essas outras marcações aqui que eu já vou explicar. No anel posterior, temos novas numerações, né? Temos marcações em amarelo em metro e temos em azul em foot, que é nos Estados Unidos, né? Que eles querem ser o diferentão. No caso, o Brasil utiliza metros, então vamos utilizar metros, que é a indicação amarela. Essa indicação do símbolo do infinito significa que você está focando no infinito, né? E você consegue, se você rodar para o outro lado, você consegue ver qual que é a distância focal mínima. No mínimo, nessa lente temos 0,45 metros, meio metro praticamente, até a gente conseguir ter um foco. Sabendo que essa indicação de distanciamento é em função da posição onde o filme está. Então, no caso, considerando que o filme está mais ou menos nessa região, então daqui inicia essa distância focal. Certo, agora que a gente sabe que o primeiro anel é a abertura de lente, o terceiro aqui, a terceira indicação aqui é a distância do seu foco, agora o importante é saber esse central. Essas marcações centrais são as marcações de distância focal. O que isso quer dizer? Quer dizer que para cada abertura da sua lente você vai ter uma indicação. Nesse caso, que é ter uma abertura mais fechada, por exemplo, f11, para quê? Para que a minha distância focal seja maior, minha área de foco, e nesse caso, em f11, eu tenho uma marcação aqui de f11, então eu tenho um foco entre 2 metros e o próximo metro aqui entre 5 metros. Então, nessa indicação aqui, eu tenho um foco em 2 a 5. Digamos que eu esteja com um filme de ISO baixo e por conta disso eu preciso abrir minha lente. Então vamos abrir para 4. A partir do momento que eu abrir minha lente, a minha distância focal de 2 para 5 caiu para, como vocês conseguem ver, né? A abertura de 4 ali um pouquinho antes do 3, então acredito que 2,7 metros a 3,5 metros. Então perdemos a área de campo drasticamente. Se a gente quiser novamente retomar e a gente fechar mais a lente ainda, nós temos agora a abertura f16. Focando no 16, que são os extremos, temos um pouco mais de 1,5 m até quase 10 metros. Dá uma profundidade de campo muito grande. Agora, utilizando essa rangefinder aqui como exemplo, porque para fotografia de rua esse costuma ser o tipo de câmera mais utilizado, a rangefinder, por ser quieta e também por ser mais fácil fazer foco por zona. Da mesma forma que possuímos indicações anteriormente na lente da Pentax, agora nós também temos indicações nessa lente aqui da rangefinder. No caso, essa aqui é uma Jupiter 8. E como vocês conseguem ver, temos aqui também marcações de abertura de lente e também de distância focal. No caso, nessa lente, a seleção de abertura da lente se faz aqui no anel posterior.
E em função dessas marcações aqui, sendo sempre esse pontinho vermelhinho aqui, né? A indicação de onde que é o ponto correto para você marcar a sua lente. Então nós temos aqui que, selecionando aqui uma abertura de f4 e uma distância inicial de 2 metros, temos um foco entre um pouquinho aqui, um pouquinho antes do 2, do 2,5 e um pouquinho após 1,7. Então é uma distância focal relativamente pequena. Então, um segundo exemplo, um outro exemplo é, selecionamos aqui 22 e com o 22 vamos colocar aqui uma distância focal de inicial, né, selecionando aqui pelo ponto vermelho, de, para ficar mais fácil, 2,5 metros. Então, o que a gente consegue analisar por aqui? Que se a gente está com uma abertura de f22, nós temos o foco a 20 metros, entre 20 metros a 1 metro, o que nos dá uma distância focal muito alta. E para você fotografar em rua, é importante que você também tenha uma velocidade que evite blur, né? Que evite que as fotos fiquem tremidas. Então, o ideal seria que você, no mínimo, fotografasse um para 125, né? Então, o ideal seria você fotografar entre 125 a 250. Então, se a gente considerar o Sunny 16, né? A regra do Sol 16, que significa que a sua velocidade tem que ser relativamente igual a sua velocidade do ISO, para que você, num dia de sol, tenha uma abertura 16. No caso, se você estiver utilizando um filme de ISO 100, o mais próximo seria 125, e você, a abertura máxima que você poderia ter seria 16. A partir do momento que você começa a ter sombras, estar em um local onde tem muito prédio, a sombra já começa a diminuir, a sua abertura de lente já começa a ir para f11, você já acaba perdendo essa vantagem aqui. Então, no caso, se você tivesse 200, o indicado seria 250 e você já conseguiria voltar para o f16 ou f11. Mas no geral, se você não tiver um filme de 400, você pode simplesmente ver se você consegue puxar o filme que você tem, que é muito fácil com filme preto e branco e coloridos. Com filmes vencidos já é um pouco mais complicado. Então é isso, espero que tenha ficado claro como que você consegue ler sua lente, como que você consegue fazer uma fotometria por zona. O ideal seria que você testasse, né? E é testando que se aprende, então boa sorte nas fotografias aí. A gente se vê na próxima. Valeu!